Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem são os filhos de Deus? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João capítulo 1, versos 12 e 13. João nos traz aqui uma maravilhosa promessa. Qualquer um que recebe a Cristo vai nascer de novo e fará parte da família de Deus. Este é um nascimento espiritual, não um nascimento físico, que depende da natureza humana. Receber a Jesus significa crer em seu nome. Seu nome é quem ele é, ou seja, sua pessoa. Jesus é Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, nosso Salvador, que tira o pecado do mundo. Àquele que acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, é dado o direito de ser filho de Deus. Todos que creem na pessoa de Cristo são espiritualmente nascidos de Deus. O versículo 12 contém palavras importantes para aqueles que recebem a Cristo. Ele deu para aqueles que abriram sua vida a Ele o dom gratuito de redenção. A salvação é somente pela graça. É um dom gratuito e nunca uma conquista humana. No entanto, o oferecimento do dom está dependente da aceitação do homem a Cristo. Deus nos transforma de filhos das trevas e do pecado para seus santos filhos quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, o governante absoluto de nossas vidas. E quando entendemos que Jesus pagou nossa dívida de pecado, quando Ele a levou sobre si e morreu por nós na cruz. No momento que nós confessamos nossos pecados e aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, passamos da morte para a vida, como está em João 5,24. De filhos das trevas para filhos da luz. Deus dá o Espírito Santo para comunicar esta vida nova e santa aos seus verdadeiros filhos. E o Espírito Santo vem viver em nossos corpos físicos quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor. A Bíblia afirma que a presença do Espírito Santo nos dá o poder de vencer a escravidão do pecado. E assim, já não praticamos mais muito do que fazíamos antes. Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, declara: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão vivos em Cristo Jesus. O pecado não tem mais o forte controle sobre nossas vidas que ele tinha antes de aceitarmos Jesus como nosso Senhor. O poder e controle do pecado foi quebrado e destruído por Jesus na cruz, quando ele afirmou aquelas magníficas e poderosas palavras que mudaram o mundo e a história. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. A expressão filhos de Deus significa que nos tornaremos participantes da natureza divina, como está em 2 Pedro 1,4. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador e o fazemos Senhor de nossas vidas, nascemos de novo e adentramos a família de Deus. O presente, o privilégio e o nascimento são para aqueles que recebem a Jesus Cristo em sua vida. A definição daqueles que creem no seu nome é comparada com recebê-lo. João usa o verbo crer 98 vezes e ele nunca o usou como um substantivo. Está claro que ele pensava na fé como uma atividade, como algo que o homem faz, algo que tem movimento, ao invés de um estado móvel, de um estado imóvel. Quando nós realmente acreditamos, nos deixamos ser transformados por Jesus Cristo.
Muitas pessoas estão confusas sobre como elas podem ter certeza que Deus as perdoou e que as receberá no céu. Elas não sabem o que significa receber, acreditar ou aceitar a Cristo. Ser perdoado e ir de encontro ao céu. Embora Jesus tenha fornecido salvação para o mundo inteiro através da sua morte na cruz, o que ele realizou não nos fará nenhum bem, a menos que o aceitemos em nossa vida de forma prática, pública e sincera. O versículo 13 fala do único que pode realizar ou produzir o novo nascimento, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Este é um nascimento espiritual, sobrenatural, que nenhuma pessoa pode produzir e nenhuma pessoa merece. Não é de sangue, tal, tal como com o nascimento físico, mas é um nascimento espiritual. Não é pela vontade da carne. Não pode ser obtido através da autodisciplina ou de um esforço diligente para aderir a regras religiosas. Nem é pela vontade do homem. Ninguém se torna um filho de Deus participando de uma cerimônia religiosa ou seguindo tradições de uma igreja. É inteiramente obra de Deus. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, versos 30 e 31. Mas, embora o nascimento espiritual seja ocasionado por Deus e não pelo homem, cada um de nós deve decidir aceitar ou rejeitar a Jesus Cristo. Precisamos nos mover e tomar a decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador e fazê-lo Senhor das nossas vidas. Se você ainda não tem convicção da sua salvação, saiba que agora mesmo você pode abrir o seu coração, arrepender-se sinceramente dos seus pecados e receber na pessoa de Jesus Cristo a remissão por todos eles. Esteja assegurado que Deus quer que você o conheça. Ele quer que você receba Cristo, nasça de novo espiritualmente e faça parte de sua família. Jesus disse: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus deu a sua vida por nós, para que pudéssemos ter a sua vida em nós e assim, dessa maneira, nos tornássemos filhos de Deus. Eu sou o seu amigo, irmão e servo, pastor Reinaldo Ribeiro. Que o Senhor Jesus Cristo o abençoe. Amém. So